uma das piores decisões que eu vi que a Ucrânia claramente tomou e a própria OTAN foi esse envio de armas claramente para atacar território russo, coisa que você fala assim, vai dar merda, vai dar problema e as pessoas não estão vendo quanto isso aí é um problema grande. Porque agora, quem estava achando que a Rússia não ia dar resposta, não ia fazer nada, ia continuar com seus planos normais, pois é, né? Caiu do cavalinho, caiu da chuva aí e agora tá com um problema grande, porque a Rússia, além de utilizar métodos que ela usou na Guerra Fria, vai utilizar também o fato que vai armar a Bielorrússia. Então aqui, ó, países que estão ali na fronteira com a Rússia, não vai ser muito legal vocês participarem disso. Aliás, eu acredito que esse seja o principal motivo, porque na hora de enviarem armas para a Ucrânia, né, aquele apoio todo da OTAN, a Hungria ter pulado fora, porque se acontecesse um ataque posterior da Rússia, a Hungria seria o primeiro que ia ser atacado, já que ela está ali como fronteira. Então acho que foi uma das decisões mais certas. Mas porém, vamos pular desse assunto e vamos falar sobre o que realmente importa. O plano da Rússia de conseguir ameaçar os Estados Unidos e que tá dando muito certo, né? Vamos lá falar disso. O que acontece? Há uns 4 dias para trás, saiu uma das matérias mais surpreendentes de todas. Navios nucleares indo para Cuba. Aí você fala, nossa, meu Deus, o que navio nuclear tá indo para Cuba? Navio russo, gente. Claramente uma resposta, né? Uma resposta ao incentivo americano na Ucrânia. Porque, se claramente os Estados Unidos podem investir tanto na Ucrânia, que é um território tão perto da Rússia e que pode afetar a Rússia por completo, por que a Rússia também não pode investir em território perto dos Estados Unidos? Praticamente a 145 mil quilômetros aí dos Estados Unidos, né, gente? Então, por que não? É isso que os russos lançaram, mandando então seus navios esplêndidos para lá, né? A gente pode dizer assim que, embora tenha enviado esses navios, o teor da matéria que a gente sempre lê no jornal é navio nuclear, Rússia vai atacar Estados Unidos com arma nuclear. Embora tenha esse ato nuclear, não é bem assim que funciona, tá? Enviaram sim um submarino que era nuclear, claramente para essa região lá de Cuba, não somente esse, como navio de petróleo, como outras coisas também, outros navios bastante importantes, só que nenhum desses navios que chegaram lá perto de Cuba estavam armados com armas, ou seja, foram navios que estavam lá por outros incentivos, 2 principalmente, estreitar as alianças entre Cuba e, claramente, Rússia. E outro fato é botar aquele medinho nos Estados Unidos, que se diz simplesmente assim, olha, tô aqui do seu lado, fica esperto, porque se eu posso enviar o navio e colocar em Cuba, e Cuba tá deixando, a qualquer momento, meu querido, se eu quiser entregar armas para Cuba, para poder te atingir, eu também vou fazer isso, né? E os Estados Unidos deu uma entradinha no recado ali, que tô fácil nesses últimos tempos e decidiu mudar um pouquinho as rotas, né? Só que Rússia não fez só esse ataque, não fez só essa cutucada nos Estados Unidos, como também está cutucando claramente a própria União Europeia, claramente propriamente a região da Europa, né? Principalmente aqueles países que fazem parte da OTAN, né? Vamos lembrar, Alemanha, França e, claro, simplesmente, né, vamos lembrar a Grã-Bretanha, né, que são, os maiores, a tríplice aliança de palpiteiros da Europa, que, né, tá armando a Bielorrússia, a Rússia tá armando a Bielorrússia. Por que a Rússia tá armando a Bielorrússia e o que é a Bielorrússia, tá, gente? Temos o território russo, vou botar um mapa pra vocês entenderem, o território russo, que tá um pouquinho para cá, a Ucrânia tá mais ou menos embaixo, e em cima a gente tem a região de Belarus, e é a Bielorrússia. É uma coisa muito estranha e muito complicada ali que a gente vê que tem uma aliança muito grande com a Rússia, mas tem um governo, é uma coisa muito louca, como se fosse uma espécie de colônia ou província, a gente pode falar assim. Só que o que acontece? A Bielorrússia é tão importante porque ela faz fronteira com a maioria dos países que são da Europa, ou seja, como a Polônia, como a Hungria, a Eslováquia também faz parte e claramente grande território da Ucrânia. Então armar a Bielorrússia para a Rússia é como se fosse uma espécie de ter um ataque muito maior na região da Ucrânia e claramente, se ela quiser chegar e atingir posteriormente esses países que enviaram armas, a Bielorrússia é um ponto-chave principal.
porque ela está muito mais perto da França, muito mais perto da Alemanha, muito mais perto dos países que forneceram armas do que a própria Rússia, né? E claramente assim, né? Como propriamente o Vladimir Putin disse, o governo russo disse, todo mundo sabe, isso aí é para uma espécie de proteção claramente da Rússia e claramente da Bielorrússia. É uma proteção muito grande que eles estão fazendo, tentando cercar um território grande da Ucrânia e, posteriormente, se precisar atacar a Europa, vai atacar, né? Isso preocupa os europeus, sim, porque, assim, tá cada vez mais próximo, né? É duas formas que claramente a Rússia tem de se prevenir. Armar a Bielorrússia, que tá perto, entre aspas, da Europa mais do que a Rússia. E outro fato também que é importante é Cuba, porque está perto dos Estados Unidos, ou seja, os maiores encrenqueiros e os maiores problemas para o governo russo, que é, claramente, os principais membros da OTAN. Entendem o que eu quero falar? E é por isso, quando armaram a Bielorrússia, né, a gente viu que foi o ponto-chave para a Hungria pular fora, que eu disse para vocês, né? A Hungria foi uma das mais inteligentes da OTAN. Literalmente uma das mais inteligentes, porque assim, estamos falando de na hora de enviar armas, os países que mais conversaram, falaram em enviar tropas, falaram em enviar outras coisas, foram os países que estão lá do outro lado da Europa, ou seja, França, Grã-Bretanha, a Alemanha, Espanha, esses países que estão, tipo assim, se você pegar, a Rússia tá aqui e esses países estão aqui, né? E tipo assim, a própria Hungria, né, ela tá meio que colada, ela é fronteira com a Bielorrússia. Então, resumindo, se a Rússia resolvesse fazer um ataque posteriormente, o primeiro país que ia tomar um tapa na orelha seria a Hungria, né, porque tá coladinho, então ali, ó, é um problema muito grande para eles, né. E, aliás, enviar tropas, enviar armas para atacar o território russo, vamos falar, né, por estar com fronteira, vamos dizer que dá um forte motivo para que ela entre nessa guerra sem querer entrar na guerra. Então, assim, de todos os principais países que fizeram isso, para mim, a Hungria é um dos mais inteligentes que pulou fora dessa estratégia doida da OTAN de enviar armas. Duas, porque é muito inteligente. Uma, porque ela tá colada, e outra, porque também a Ucrânia não participa com nada na OTAN, né? Vamos lembrar, nem é um país membro da OTAN. É um país que claramente conta com a ajuda dos Estados Unidos, conta com a ajuda da organização, mas não contribui para a organização, entende? E outro fato que eu sempre falo para vocês aqui, vou continuar falando. Essa ajuda foi uma das piores, porque assim, vamos dizer que a gente está ajudando enquanto tem dinheiro, enquanto tem orçamento, enquanto tem outras coisas que são, assim, boas, né? Vamos falar assim, os Estados Unidos está com o governo Biden, a gente tem países como na Europa, está com o governo do Macron, está com governos mais de esquerdas que fazem ajuda. E agora, principalmente que eu vejo, com a reviravolta do Parlamento Europeu, que mostrou que a Europa está querendo uma linha mais direita, galera, o financiamento vai parar para a Ucrânia. O financiamento vai parar. E se o financiamento para, o que acontece? A Ucrânia vai depender de quem? Entendem? Então, resumindo, vai levar a Ucrânia a uma guerra muito mais forte, atacando o território russo, e na hora que esse financiamento acabar, a Rússia vai ter que parar lá em cima com o poder da Ucrânia e a Ucrânia vai descer. Ou seja, a chance da Ucrânia receber uma retaliação muito maior posteriormente, e aliás, e a Rússia sem receber culpa alguma, é muito maior. Então é mais um problema para a Ucrânia do que uma ajuda, né? Mas assim, né? Vamos falar, se for por algum outro motivo, vamos dizer, como corrupção na Ucrânia ou alguma coisa desse sentido, realmente está entrando muito dinheiro. Mas, para sentido de guerra, não concordo. Acho que é um dos piores motivos possíveis para se fazer e para entrar numa guerra. Ou seja, depender de outros países que a qualquer momento podem acabar com toda essa decisão, podem mudar de ideia, governos novos podem entrar, a casaca dos governos novos podem entrar, e aonde você vai estar amparado? Lugar nenhum, vai estar perdido, que é o fato que a Ucrânia está agora. E claramente, Bielorrússia sendo armada, Rússia, vocês acham que isso vai acabar na hora que a Ucrânia perder o financiamento? Não vai, gente, não vai acabar, vai ter ataques ainda maiores por parte da Ucrânia, ou seja, a Rússia vai atacar completamente a Ucrânia mais do que ela já está fazendo. E isso vai ser um problema muito grande para os ucranianos.
Pois é, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, se inscreva. A gente tá trazendo vídeo pra vocês todos os dias aqui no canal. Espero que vocês gostem e um beijo. Até o nosso próximo vídeo amanhã, às 6 horas da tarde.